Falando de maturidade, maturidade, como o pastor Fernando disse ontem, de acordo com o dicionário, maturidade é o estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa. Uma pessoa madura demonstra o nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. A maturidade também pode ser vista como um conjunto de qualidades e habilidades necessárias para lidar com desafios de uma fase específica da vida. Por exemplo, uma criança de 5 anos pode ser considerada muito madura, mas se comparada com um adulto, essa afirmação não é necessariamente válida. E nós temos alguns sinônimos para maturidade, que são discernimento, fala comigo, discernimento, equilíbrio, juízo, ponderação, prudência, razão, reflexão e responsabilidade. Essas são as qualidades que uma igreja deve possuir. Mas será que nós estamos maduros o suficientes, que nós possuímos essas qualidades impregnadas dentro de nós e dentro da nossa igreja, dentro da Youth Church, dentro da nossa vida? O primeiro ponto é discernimento. Qual que é? Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o que é certo do errado. Repetindo, discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Atos, abram comigo, dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 11. Paulo, ele ali sendo enviado por Deus na Macedônia, ele vai para a cidade de Filipos, depois da cidade de Filipos ele vai para a cidade de Tessalônica, e ali na cidade de Tessalônica a gente vai ver, quem estuda Start 3 aí sabe, ali em Tessalônica, a gente vai ver que os judeus se levantaram como oposição para aquilo que Paulo estava ensinando, a mensagem que Paulo estava trazendo para eles. Então Paulo sai dali da Tessalônica e vai em direção a Bereia. Chegando em Bereia, Paulo vai declarar o seguinte, dizendo, nesse texto que nós vamos ler: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a alvidez, examinando, fazendo o quê? As Escrituras, todos os dias, para ver se de fato as coisas eram assim. Então aqui nós vemos que a primeira qualidade de uma igreja madura é saber discernir, é ter o discernimento. Nós precisamos ter esse discernimento como maduros na fé, como homens de Deus. Nós não podemos ser apenas repetidores de opiniões, e não foi para isso que Deus nos chamou. A nossa responsabilidade como igreja não é trazer pessoas para dentro de um sistema religioso, mas ensinar de forma clara a ter discernimento da Escritura e as verdades que nela existem. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, essa é a minha responsabilidade como pastor. Não trazer pessoas para um sistema religioso, porque nós não devemos ser apenas um sistema religioso, mas ao contrário, nós temos que ensinar de forma clara a cada ser humano, a cada um que está aqui, a cada vida, discernir nas Escrituras o que é certo e o que é errado. Você não deve ser um repetidor de opinião. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz isso. Você não deve ser um repetidor de opinião. O que mais vemos são pessoas repetindo opiniões. E às vezes, quantas vezes nós somos julgados, você já foi julgado por algo que você faz e realiza, por alguém que está inserido dentro do sistema religioso, que vem acusar você de determinada situação, e quando você vira para aquela pessoa e diz, por que não? Qual a base na Escritura para isso? Não, é porque é não. Tá, mas por que não? Qual a base? Qual o entendimento? Qual o fundamento disso que você está trazendo?
E muitos do sistema religioso não têm fundamento algum, porque são apenas repetidores de opiniões. Estão presos num sistema religioso. Mas em nome do Senhor Jesus, nós, na maturidade de Deus, nós não estamos em um sistema religioso. Nós estamos aqui discernindo o que é certo e o que é errado. Estamos discernindo, através da Escritura, a viver a forma que Cristo, Ele deseja que nós vivamos. Amém? Segundo ponto é equilíbrio. Qual? Qual? Capacidade de se manter estável, mesmo mediante a forças contrárias. Filipenses, capítulo 4, verso 11, vai dizer: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de todas as coisas, em qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui Paulo está mostrando que uma das características da maturidade espiritual, a maturidade de uma igreja, é ter um equilíbrio, é estar estável, mesmo mediante a forças contrárias. O maior segredo do equilíbrio é ter um ponto fixo. E nós temos esse ponto fixo, que é Cristo. Cristo é o nosso ponto de equilíbrio. Quando nós estamos olhando para Ele, nós temos equilíbrio. Porque pode vir uma tempestade de um lado, pode vir um levantar do outro, pode vir um gigante pelas costas, que nós continuaremos inabaláveis, porque nós estamos olhando para o Senhor e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Uma igreja madura entende isso. Uma igreja madura tem um equilíbrio, porque não é uma ausência de levante, não é uma ausência de tempestade, mas é uma confiança no Deus ao qual nós servimos. O terceiro ponto é juízo. Qual que é? Faculdade de avaliar os seres e as coisas. Julgamento. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 11, vai dizer, Paulo declarando à igreja de Corinto: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldicente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que não devemos julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem os malfeitores do meio de vocês. Uma igreja madura sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Uma igreja madura sabe julgar o comportamento e a atitude da igreja. As disciplinas, ela nunca é com o objetivo de matar a fé de alguém, de maneira alguma, mas de cuidar das ovelhas, e às vezes até espantar os lobos infiltrados no meio de nós. Uma igreja madura é uma igreja com disciplina. Uma igreja madura é uma igreja com regras. Uma igreja madura é uma igreja que vive debaixo do propósito que Deus estabeleceu. Não é uma igreja solta, não é uma igreja onde cada um vive da maneira que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Não, uma igreja madura é uma igreja que vive debaixo dos princípios que o próprio Deus já estabeleceu. Quarto ponto, ponderação. Qual que é? Pesar, apreciar com madureza, estudar devidamente, avaliar. Salmos 1, a partir do verso 1, vai dizer: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e é nela, na sua lei, que medita de dia e de noite. Uma igreja madura, ela tem como obrigação ser uma igreja bíblica.
onde não somos repetidores de opiniões, porque afinal, opiniões são apenas opiniões. Não somos uma escola filosófica, não somos uma nova literatura, e muito menos reformadores de uma nova reforma. O que somos é uma Bíblia ambulante, que apresenta Cristo como centro, e a verdade revelada através da sua palavra. Repetindo, não somos uma escola filosófica, não somos uma nova literatura, e muito menos reformadores de uma nova reforma. O que somos é uma Bíblia ambulante que apresenta Cristo como centro e a verdade revelada através da sua palavra. É isso que nós somos. Aqueles que têm a obrigação de levar a palavra de Deus, e não somente levar com palavras, mas ser a própria palavra pregada. Ser o próprio exemplo da Escritura. Ser a própria Bíblia andando ambulante, para que através de nós possamos ser portas, para que as pessoas encontrem Cristo através de nós, Cristo em nossas vidas. A quinta é a razão, qual? Faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar, a inteligência. Em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo vai dizer o seguinte, quando ele está ali na prisão. Ele diz: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, o quê? Especialmente os pergaminhos. Uma igreja que mesmo com sua estrutura bem alicerçada, não para de aprender, porque reconhece que Jesus é uma fonte inesgotável. Uma igreja madura, ela não para de aprender. Uma igreja madura não para de crescer. Uma igreja madura não para de mergulhar nas Escrituras do Senhor, porque ela entende que Cristo é uma fonte inesgotável, que Cristo tem mais a oferecer a nós através da sua Escritura, através da sua palavra. Meu irmão, nós não podemos parar no meio do caminho. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: aquilo que nos trouxe até aqui não é capaz de nos levar até o nosso destino. Para chegar até aqui está muito bom, mas para continuar caminhando precisa de muito mais, meu irmão. Precisamos mergulhar mais, precisamos buscar mais, precisamos conhecer mais, precisamos, meu irmão, estar preparados para lidar com todos os desafios que o mundo lá fora vai nos oferecer. Todos os questionamentos que essa geração pergunta. Essa geração é uma geração que quer saber, que quer conhecer, e muitas das vezes eles vão para ideias fantasiosas, vão para pensamentos filosóficos, porque muitas das vezes nós, como cristãos, não temos a resposta para oferecer a cada um deles. E não é porque nós não temos acesso, ao contrário, nós temos acesso à Escritura, que é a verdade de Deus revelada, mas por não conhecer, nós estamos perecendo, e o mundo também perece, querendo saber, mas enquanto isso nós estamos parados. Uma igreja madura não para de conhecer. Paulo aqui, ele está na prisão. Paulo aqui, ele poderia muito bem falar assim: olha, não quero aprender mais, não, já chegou o meu fim, não, já chegou o meu tempo. Não, a gente está falando de alguém que escreveu 13 cartas, e talvez 14, por causa de Hebreus. A gente está falando de alguém que conhecia a Escritura, alguém que conhecia, tinha entendimento, mas que não parava de buscar no Senhor, que não parava de buscar nas Escrituras as palavras de Deus. Uma igreja madura, um cristão maduro, uma vida madura, não para de mergulhar nos ensinamentos do Senhor. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: e aí, tu está mergulhando? Você está aprendendo, meu irmão? Ou tua Bíblia está aberta lá em Salmos, pegando poeira, está lá só para proteger o mal olhado? Costume dos antigos, né? Será que alguém faz isso ainda hoje? Faz não, né? Tem alguém aqui que faz isso? Levanta a mão não, senão vai. A Bíblia foi feita para ler, amém? Mergulhar nela, conhecer a Escritura. Um cristão maduro, ele não para de buscar nas Escrituras os ensinamentos que Deus tem para revelar sobre nós. Outro ponto é reflexão. Qual que é?
pensar sobre um determinado assunto. E sobre isso, Paulo, ele é muito fiel, muito certeiro e verdadeiro naquilo que ele diz para a igreja de Filipos, no capítulo 4, verso 8, que ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Tem muito crente com pensamento vago aí, meu irmão. Maturidade é você não parar para ficar pensando coisas que não se devem. Maturidade é você saber filtrar aquilo que você vai pensar. Se de fato compensa ou não você gastar tempo com aquilo. Isso é maturidade. Maturidade é quando você chega no nível da tua vida que quando pessoas estão discutindo por coisas bobas, você está pensando outra coisa. E às vezes eles tentam trazer você para essa linha de pensamento. Não, vem cá, pastor. Não, vem cá que eu quero te falar algo. Vem cá que eu quero te mostrar alguma coisa. E você fala, como Neemias, estou numa grande obra e não posso descer, meu irmão. Aquilo que está ocupando meu pensamento são coisas boas. Eu estou preocupado com aquilo que é verdadeiro. Eu estou preocupado com aquilo que é a palavra de Deus. Eu estou preocupado em servir, em fazer o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Eu não tenho como eu descer. Um crente maduro, ele não desce. Um crente maduro, ele não fica com seus pensamentos vãos, ele não fica com dúvidas na sua cabeça, mas a maturidade cristã e uma vida madura em Deus, meu irmão, aquilo que ocupa o pensamento são coisas verdadeiras, são coisas boas, são coisas que têm relevância, são coisas que vai fazer você crescer e romper na tua vida. Você está preocupado como você vai adorar a Deus de forma mais digna. A tua preocupação é como você vai fazer a tua família ter uma vida melhor aqui na terra. A tua preocupação é como você vai cuidar e criar os seus filhos. Sua preocupação é qual a educação que você vai dar para eles. A sua preocupação é como você vai manter a tua casa funcionando. A tua preocupação é que através do teu trabalho, através da cultura, através daquilo que você faz, você glorifica ao Senhor. É essa a preocupação do crente maduro, meu irmão. Muitos crentes estão caindo, muitas pessoas estão desistindo, muitas pessoas entrando no colapso mental, porque existem coisas sem fundamento algum ocupando a mente do cristão. Mas Paulo, ele é bem sincero, e aqui é a carta da alegria. Filipenses é declarada a carta da alegria, onde Paulo ensina o que é a alegria, como viver em alegria, e o do ponto fundamental que ele diz para que o cristão possa viver alegre, tendo uma maturidade em Deus, é fazendo com que coisas boas, perfeitas e verdadeiras ocupem o seu pensamento. Amém? Sétimo, responsabilidade. Qual? Responsabilidade é um substantivo feminino com origem no latim e que demonstra a qualidade do que é responsável ou obrigação de responder por atos próprios ou alheios ou por uma coisa confiada. Em Provérbios, capítulo 24, a partir do verso 12, vai dizer: você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não perceberá? Aquele que atente para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Na versão Nova Bíblia Viva, vai dizer assim, não fuja da responsabilidade, dizendo, não sabíamos o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Uma das características de alguém que é maduro na fé, uma característica de uma igreja madura em Deus é a responsabilidade. Qual que é? Nós devemos ser responsáveis por aquilo que foi confiado a nós. Nós devemos ser responsáveis por adorar a Deus de forma fiel. Nós devemos ser responsáveis por adorar a Deus em santidade.
Nós devemos ser responsáveis de viver uma vida de santificação diante do Senhor. Nós somos responsáveis de viver uma vida que agrada o coração de Deus. Nós somos responsáveis por ser maridos que agradam o coração de Deus, por sermos esposas que agradam o coração de Deus, por sermos pais que agradam o coração do Senhor, para sermos filhos que agradam o coração do Pai. Nós temos responsabilidade nessa terra a qual o Senhor nos colocou, responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus. Nós temos responsabilidade de anunciar e pregar a mensagem do Evangelho. Isso é responsabilidade nossa. Uma igreja madura, meu irmão, você não tem que ficar pregando para eles que eles têm que evangelizar. Uma igreja madura não precisa ficar falando que você precisa pregar para o seu pai, para a tua mãe, porque o inferno é real e é para lá que eles estão indo. Mas em nome do Senhor Jesus, nós quando assumimos essa responsabilidade em Deus, nós somos pregadores da palavra do Senhor, e nós pregamos dentro da nossa casa, nós pregamos dentro da nossa família, nós pregamos em todos os ambientes onde nós somos colocados, e através disso, nossos pais serão salvos, nossos filhos serão salvos, as pessoas que estão andando conosco vão ser salvas, não por nós, mas por causa da presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e que causa em nós responsabilidade. Uma igreja madura é uma igreja responsável. Uma igreja madura, ela entende para o que o Senhor chamou. A gente vai ver, eu poderia aqui abrir vários textos, mas a gente ia ficar aqui até meia-noite. Mas a gente vai ver a igreja de Tessalônica, como que eles amadureceram na fé, ao ponto deles possuírem as marcas da eleição. Uma igreja que tinha a operosidade da fé, uma fé prática. Uma igreja que tinha firmeza na esperança, eles não estavam firmados nas coisas do mundo, mas estavam firmados no Senhor. Uma igreja que tinha uma dedicação em amor, eles se dedicavam em amor pelo próximo, pela vida de outros, ao ponto deles serem exemplo para toda a Macedônia e a Acaia. Isso é maturidade, meu irmão. E será que nós chegamos nessa maturidade? Será que existe essa maturidade em nós? Será que são características que estão impregnadas na nossa vida? Características impregnadas na nossa casa, características impregnadas no nosso comportamento como cristão, ou será que não? Nada disso aqui faz parte da tua vida. Se não faz, meu irmão, você é apenas uma pessoa imatura. Vira para a pessoa que está do teu lado, se você não faz, você é neném. Leitinho para você. E às vezes você está querendo coisas de pessoas grandes. Às vezes você está querendo lugares de pessoas grandes. Talvez você está orando e está pedindo para Deus entregar para você coisas grandes. Mas Deus não é irresponsável, meu irmão. Deus é um Deus responsável. Talvez você está querendo viver coisas grandes, mas agindo ainda como menino, como crianças, e não maduros na fé o suficiente. Eu oro a Deus para que nós possamos ter uma igreja de mais de 1000 pessoas. Eu creio mesmo. Mas eu sei que ainda não aconteceu, não é porque Deus está falhando, é porque nós ainda não temos maturidade, talvez suficiente, para saber administrar de forma correta uma igreja de 1000 pessoas. Porque enquanto ainda no nosso meio existem divisões, enquanto no nosso meio ainda existem pessoas com pensamento pequeno, enquanto às vezes ainda no nosso meio existem pessoas que não assumem a tua responsabilidade, como que nós vamos lidar com uma igreja de 1000 membros? Como nós iríamos dar com uma igreja maior? Se às vezes nós estamos apanhando para saber administrar dentro de casa. Às vezes nós não conseguimos administrar o pouco ainda que Deus nos entregou. Como nós queremos viver no muito. Eu poderia trazer o texto aqui que Paulo fala para os hebreus, olha, vocês já eram para ser mestres, mas tem a necessidade ainda de sentar e ouvir. Porque vocês são tardios em ouvir. Não é porque vocês não ouviram. Não é porque alguém não falou. Mas é porque muitas das vezes nós somos tardios em ouvir aquilo que Deus já mandou há muito tempo.
Uma igreja madura possui essas qualidades, amém? A oitava qualidade que uma igreja madura possui é o crescimento na fé. Qual que é? Abra comigo em Gênesis capítulo 17, verso 6. Gênesis capítulo 17, a partir do verso 16. Acharam, amém? Tem alguém dormindo aí? Diga amém. Então estão acordados. Gênesis capítulo 17, verso 16. Diz assim: eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão, quem? Se prostrou com o rosto em terra e o que ele fez? Dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de mais de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Aqui a gente vai ver o momento que Abraão recebe a promessa que Sara iria ficar grávida. E Abraão, de início, o que ele fez? Foi rir. Porque quando ele olhou as circunstâncias, o que ele vê? Um homem de 100 anos, velho, que já é difícil. Só que quando ele olha para o lado, vê a mulher dele também, velha. Com 90 anos, até agora não arrumou nada. E vai arrumar com 90? Então a circunstância que Abraão olha, ele começa a rir. Só que a gente vai ver que ao decorrer da história, de fato, o Senhor cumpriu a promessa de Abraão. Porque não se tratava sobre Abraão, se tratava a respeito do Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. E Deus cumpre a promessa dele ali na vida de Abraão. Agora vão lá comigo em Hebreus capítulo 11, verso 17. Hebreus capítulo 11, verso 17. Diz assim: pela fé, pelo quê? Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Quem? Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. A gente está falando do mesmo homem, só que quando nós vamos olhar aqui as circunstâncias, a gente vai ver que com 100 anos, a mulher dele com 90, quando ele recebe a promessa, ele ri e fala: como assim eu posso ter filho? Como assim Sara vai me dar um filho? Ele riu. Só que aqui, eu tentando pesquisar a respeito da idade de Isaque, nesse exato momento, de Abraão também, a gente não consegue. Mas de acordo com linhas de pensamentos teológicos, uns falam que ele tinha 20, outros dão a ele a idade de 33 anos, nesse período e nesse momento. Mas vamos colocar na média aí que a maioria dos teólogos, historiadores dizem que é acima dos 20 anos. Então, nesse momento, Abraão, ele está com quantos anos? 120. Sara está com 110. E a probabilidade aqui nas circunstâncias era maior ou menor? Porque se 100 estava difícil, agora imagina com 120. Se com 90 para Sara estava difícil, imagina agora com 110 anos. Mas a questão não era a circunstância aqui. Nós estamos falando do mesmo homem. Nós estamos falando do mesmo filho, nós estamos falando do mesmo Deus, mas nós estamos falando de uma circunstância diferente, uma circunstância muito mais difícil de acontecer. Mas a questão não é a circunstância, a questão é que Abraão amadureceu a sua fé.
ao ponto dele entender que ainda que o filho dele morresse ali em sacrifício, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Eu entendo quando você chega na igreja aqui e você não crê. Eu entendo quando você chega na igreja aqui, você está desesperado por alguma coisa acontecer. Eu entendo quando você começa a caminhar e você está naquela primeira fé e você fica ali na dúvida se vai acontecer ou não, eu te entendo. Mas depois de 6 anos você ainda continuar duvidando? Depois de 6 anos você continuar ainda duvidando daquilo que Deus pode fazer? Meu irmão, a tua vida é um milagre. Tem um monte daqui que não era nem para estar aqui. Tem um monte aqui que já, se eu parar aqui para dar oportunidade, vai ser aqui uma vigília que vai durar uns 3, 4 anos, aonde cada um vai estar falando da improbabilidade que era a vida, a improbabilidade de acontecer algo na sua própria vida, na sua própria casa. São testemunhos da qual Deus realizou e fez infinitamente mais. Porém, tem alguns que, em vez de crescerem na fé, eles regridem, ao ponto de estarem duvidando daquilo que Deus pode fazer. Não é sobre as circunstâncias, entenda uma coisa, as circunstâncias elas só vão aumentar. O que eu aprendi no longo da minha caminhada aqui é, as circunstâncias só vão aumentar, os desafios só vão aumentar, as coisas só vão ficar mais difíceis aos olhos humanos. Mas quando minha fé começa a aumentar e eu começo a crer de forma madura, cada dia mais no Senhor, eu entendo que não existe impossível, não existe, meu irmão, nada que pode parar o agir e o propósito de Deus estabelecido nas nossas vidas. Não é sobre a circunstância, mas é sobre o Deus que nós servimos. Não é sobre dificuldade, mas é sobre o Deus que nós servimos. Não é sobre aquilo que está acontecendo, mas é sobre quem está nos guiando e está nos levando a viver coisas sobrenaturais no Senhor. É sobre Ele. E Abraão entendia isso, por isso ele é considerado patriarca da fé, o pai da fé. Porque é alguém que por um momento ele até riu, mas depois, meu irmão, de um tempo, ele amadureceu na fé, e ele acreditou, confiou no Senhor. Não tem problema não, eu posso sacrificar ao Senhor, que Deus é capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso é amadurecimento na fé. E como que está a tua fé aí, meu irmão? Será que a tua fé está madura? Será que você continua crendo? Será que aumentou? Porque as circunstâncias vão aumentar. Sabe, a U Church, a igreja, nesses 6 anos, ela surgiu com esses pilares que foram amadurecendo com o passar dos anos. Sim, estamos envelhecendo, porém com o coração de quem ainda sonha. O tema central que Deus nos entregou, antes ainda de surgir a U Church, era: toda ideia é maluca, até que alguém a coloque em prática. Esse é o tema, e foi isso que Deus nos deu, antes mesmo de fundarmos a U Church, antes mesmo de existir a U Church. Deus deu esse tema, eu publiquei um tema a respeito disso nas redes sociais, onde Deus falava: olha, toda ideia é maluca, até que alguém coloque em prática. E como base, Deus me deu a vida de Noé, que quando ele foi construir a arca ao Senhor, parecia um maluco, parecia um louco, que estava construindo algo sem antes, ao menos, ter caído água do céu. Para o tempo dele, para aquele momento, e quando ele construía algo, ele era taxado como maluco. Até que veio o dilúvio, e entenderam que ele era um visionário. Ele viu aquilo que ninguém viu diante da presença do Senhor. Assim começamos no terraço, aos sábados, com o coração queimando e desejando que vidas fossem alcançadas. Limpamos tudo, organizamos tudo, nome criado, cadeiras de bar, lona esticada ao redor, banner preparado e convites feitos. Assim iniciamos a U Church. Quase tudo perfeito, tirando que buscávamos, né? A maioria das pessoas em casa, de carro, o som do bar que só tocava Pablo Vittar,
E pior era pregar e ver que alguns estavam cantando. Começamos a crescer e as coisas foram ficando mais sérias. O espaço já não suportava. E precisávamos de um lugar novo. O espaço apareceu, porém, sem dinheiro algum para fazer algo. Poucos eram os que trabalhavam e parte, em sua maioria, eram apenas adolescentes. Tinha acabado de quitar um carro, um Fiat Punto, na época, e sobrou para ele. Afinal, você deve ser o primeiro a acreditar na visão que Deus lhe deu. Vendi, mas em conta, para vender mais rápido, porque eu não queria perder o espaço. E todo o dinheiro ofertado para comprarmos cadeira, som, montar o ambiente. Para minha surpresa, ou não, metade foi embora, antes mesmo de começarmos de fato nesse novo galpão. Porém, Deus foi acrescentando outros, e tive que amadurecer minhas emoções para não me entristecer com os que foram e celebrar todos aqueles que estavam chegando. Veio a visão dos 12 dias de oração, jejum, palavras de Deus, onde os céus se abriram sobre nós e várias respostas de Deus veio sobre nós. Pandemia chegou, igreja fechada, contas a pagar, sem saber se iríamos até sobreviver. Como Deus foi fiel nesse período. Foi onde financeiramente Deus prosperou e conseguimos comprar novos equipamentos e estruturar melhor a igreja do Senhor. Passado um tempo, a igreja foi crescendo e surgiu mais um desafio de mudarmos de local. Sem dinheiro algum em caixa. Saímos para procurar e pela empolgação parecia até que tínhamos alguma coisa no bolso. Fomos atrás em inúmeros locais, onde alguns estavam até fechados, outros parados. Porém, sentindo que havia algo espiritual da parte de Deus travando as portas para que nós pudéssemos entrar lá. Pasme, exigiam lugares fechados, onde o dono queria alugar para a gente, mas a pessoa que estava lá no local não tirava as coisas nem por nada. Outro lugar onde não tinha pessoas frequentando uma vez por semana, 2, 3 pessoas. No centro de Barra Mansa, a gente tentando alugar os locais e nada de acontecer, nada de permitir aquilo acontecer. Espaços de 300 metros quadrados, e a gente desejando, e nada dando certo. Até que chegamos nesse espaço. A ideia era alugar só uma parte, porque afinal estava dividido em 3. Essa parte, a outra parte e o saguão. Era essa a ideia. Mas apareceu um filho do dono e disse que só alugaria se fosse tudo. Estávamos em um ambiente de 100 metros quadrados. E agora o cara quer alugar 1.008 metros quadrados. Pensei ele está pensando que nós somos malucos. Dá para ver que somos. Tirando a cara de decepção da galera, quando chegou aqui, tinha que iluminar com o celular, porque nem água nem luz tinha nesse local. Começamos a obra e em 5 meses, com muitos empréstimos, cartões, caderninhos e materiais de construção, e a ajuda dos membros, construímos esse espaço e viemos para ele. Com o passar do tempo, continuamos crescendo e nos fundamentando de forma estrutural. São 6 anos de amadurecimento e crescimento. E o que vi nesses 6 anos? Poderia contar inúmeras histórias tristes nesses 6 anos, de abandonos, frustrações, medos e por aí vai. Mas não vou contar sobre eles. Aprendi a olhar o que Deus está fazendo e prefiro contar sobre isso. Aprendi a confiar em Deus e ver a fidelidade dele comigo e com a igreja. Afinal, saímos de um terraço de 60 metros e estamos em um de mais de 1.000 metros quadrados. Subimos em número de pessoas salvas em Cristo, tirando as inúmeras que passam por aqui durante as semanas e são ministradas por Deus através dessa igreja. Nesses 6 anos, vi famílias sendo construídas, inclusive a minha. Quantos casamentos eu fiz nesses anos? Quantas crianças apresentadas? Quantos batismos foram realizados?
Quando as pessoas passaram pelo start. Vi pessoas chegarem falidas financeiramente e se tornarem empresários. Vi outros entrando até na medicina. Jovens comprando casas. Pessoas promovidas em seus empregos. Faculdades concluídas e outras sendo iniciadas. Pessoas voltando a estudar depois de uma idade avançada. Curas sendo testemunhadas. Libertações de vícios. Crescimento ministerial. E principalmente, salvação. Para alguns, ainda pode parecer uma ideia maluca. Mas para muitos já é a resposta de Deus. Mas eu não julgo quem ainda pensa assim. Afinal, esses 6 anos apenas representam uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem. Pasmo, a chuva ainda não veio. Por isso ainda estou como Elias, prostrado em oração e dizendo ao servo, volte lá e me diz se já está vendo. O que estamos vivendo nesses 6 anos é apenas uma nuvem. Porque na visão que Deus me deu, você não estava sozinho, mas eu também vi a tua família. Na visão que Deus me deu, eu via pessoas de outras cidades chegando em nossa cidade, não para um show ou um evento, ou de forma turística, afinal, nem temos isso em Barra Mansa. O máximo que vão ver é trem capivara. Mas o que atraía as pessoas era fogo e glória. Pastores desejando modelo para implantar em suas igrejas. Casais desesperados por restauração. Famílias buscando um lugar para aprenderem e educar os seus filhos na palavra. Pessoas em busca de conhecimento, curas, libertações. Mas embora todos tinham uma causa particular, todos tinham o mesmo propósito, que era Cristo. Essa é a visão da Yur. É isso que eu tenho orado e tenho clamado ao Senhor. Esses 6 anos é apenas o início, meu irmão. Talvez alguns possam olhar e falar assim, nossa, mas já é bastante coisa para 6 anos. É, de fato é. De fato, de forma estrutural, é. Você estabeleceu uma igreja com mais de 200 pessoas aí durante 6 anos. Tirando que você vira igreja depois de 3 anos. Estruturar um modelo é difícil demais. E hoje nós olhamos, falar assim, uau, Deus fez muito. Mas, meu irmão, pasme. Não é nada ainda perto daquilo que Deus vai fazer. É apenas uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem. A chuva ainda está chegando. O sobrenatural ainda de Deus ainda está chegando. Talvez você pode achar que é impossível. Mas Deus mostra famílias sentando aqui. Deus mostra pais sentando aqui. Deus mostra filhos estando aí sentados neste lugar. Eu creio, meu irmão, que você, tua casa vai servir ao Senhor. Eu creio que o poder de Deus vai vir sobre a tua família. E isso está começando em nós, está começando na nossa vida, está começando em nós aqui, onde nós estamos sendo tratados, capacitados pelo Senhor para vivermos coisas sobrenaturais de Deus. Eu creio que pessoas vão sair das suas cidades para vir aqui provar aquilo que Deus está fazendo neste lugar. Eu creio. Eu creio que seremos uma referência para essa cidade. Eu creio que Barra Mansa será marcada, porque existem igrejas que são tementes ao nome do Senhor, e o sobrenatural de Deus está acontecendo. Eu creio. O que estamos vivendo é muito pouco ainda perto daquilo que Deus vai realizar. Mas para que Deus possa realizar, nós precisamos ser maduros. Nós precisamos despertar. Levando em tempo o tempo ter corrido. Muitos já eram para ser mestres. Muitos já eram para estar ensinando. Muitos já eram para estar liderando. Mas muitas das vezes tem necessidade de sentar e aprender novamente. Aquilo que é o princípio do Evangelho, que é o básico do Evangelho. Que nós possamos pegar cada ensinamento que foi dado aqui. O que o pastor Daniel trouxe na sexta-feira, de nós mergulharmos de fato, não ficar ali com as águas nos tornozelos. Aquilo que o pastor Fernando trouxe ontem,
que nós temos capacidade de transformar a sociedade quando nós estamos maduros na fé. Porém, quando nós estamos agindo com imaturidade, é a sociedade que nos transforma. Nós temos capacidade de mudar os ambientes, os locais que estão ao nosso redor. A ideia não mudou, o princípio não mudou. É Deus, é a nossa família e é o espaço, a nossa cultura onde estamos inseridos. Eu creio numa transformação em massa dessa sociedade. E eu creio que isso está começando em nossos corações e em nossas vidas. Eu creio que o sobrenatural de Deus está começando sobre este lugar. E o que eu oro para esse tempo e para esse momento é que Deus agora não mais capacite, porque nós já estamos aqui, tem muitas pessoas capacitadas pelo Senhor, vão continuar crescendo, porque maduro na fé nunca para. Mas existem pessoas capacitadas aqui neste lugar. E o que eu oro para o Senhor é que o Senhor possa nos ativar para vivermos de fato toda a promessa e todo o sonho que Deus tem para o nosso coração. Que você possa entender que não são apenas 6 anos, mas é o início de um novo ciclo. É início de um novo tempo. É início de maturidade. É início de você se levantar e ensinar outras pessoas a respeito do Evangelho de Cristo. É início de você se levantar e começar a proclamar no seu trabalho, na sua família, que Cristo é o Senhor. É o início, meu irmão. É uma ativação de Deus sobre as nossas vidas. Feche teus olhos. Chegou esse novo tempo. Chegou esse momento. O momento dos maduros na fé se levantarem. Aqueles que não têm mais tempo para coisas pequenas. Aqueles que entenderam o reino de Deus. Aqueles que querem mergulhar mais profundo no Senhor. Que não querem viver à beira do rio. Que não querem viver com os pés na areia. Mas querem mergulhar no Senhor. Aqueles que entenderam que não se trata de um sistema, que não se trata de um movimento, que não se trata apenas de mais uma filosofia ou um pensamento humano, não. Aqueles que entenderam que de fato é o plano de salvação de Cristo Jesus. Aqueles que de fato entenderam que não estão apenas de passagem neste lugar, mas é uma guerra espiritual travada, aonde nós fazemos parte do exército do Senhor e Salvador. Aqueles que entenderam as suas obrigações e responsabilidades de propagadores do Evangelho de Cristo, aonde nós, como agentes do Senhor, anunciamos a palavra para que outros possam ser salvos. Isso começa na nossa casa. Isso começa na nossa família. Isso começa no meio de nós, dos nossos. Quando questionam Pedro, mas o que devemos fazer? Em Atos, Pedro vai responder: olha, se arrependa, sejam batizados e recebam dons do Espírito, porque a salvação é para você, é para os seus filhos e para todos aqueles que Deus chamar. Começa em nós, passa pelos nossos filhos e alcança a sociedade lá fora. Aqueles que são maduros na fé, aqueles que chegaram a essa maturidade, entendem e compreendem que nós não somos apenas passageiros neste lugar, mas nós somos agentes do Evangelho. E quando estamos aqui, nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. E quando estamos aqui, vidas sim serão salvas. E quando nós estamos aqui, nós anunciaremos o Evangelho de Cristo. E quando estamos aqui, vidas serão libertas, vidas serão transformadas, vidas serão salvas, porque a igreja do Senhor, a igreja de Atos, a igreja de Filipos, a igreja
igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Efésios continua viva hoje aqui na Hill Church. O reino de Deus continua sendo estabelecido, a palavra de Deus continua sendo pregado, a palavra de Deus continua sendo anunciado. Passaram Paulo, passaram Pedro, passaram Timóteo, passaram, meu irmão, inúmeros apóstolos, passou Lutero, passou João Calvino, passou João Wesley, passou homens de Deus, mas agora chegou a nossa vez, agora chegou a nossa hora, agora é o nosso tempo, agora é o nosso momento. Nós somos pregadores do Evangelho do Senhor, nós somos pregadores do Evangelho do Senhor. O mundo, meu irmão, terá que reconhecer através da nossa vida que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador, que Ele é o Eterno, que ainda existem aqueles que não querem ouro e nem prata, mas desejam o Senhor, desejam o Espírito Santo de Deus, desejam a palavra de Deus, desejam tocar o coração do Pai. Se você faz parte dessa igreja, meu irmão, coloque de pé. Chegou o tempo, meu irmão. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Não espere o mesmo pastor a partir de hoje. Não espere o mesmo pastor a partir de hoje. Porque uma chave virou na minha vida. Uma chave virou na minha mente. Uma chave virou no meu coração. Não espere. Talvez você vai estranhar algumas coisas, mas nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Isso é para os maduros na fé. Isso é para os maduros na fé. Para aqueles que assumem responsabilidade. Para aqueles que não têm mais tempo de ficar pensando coisas vãs, mas entendem sobre o reino de Deus. Para aqueles que não têm mais tempo com pensamentos filosóficos, não, está preocupado com a palavra de Deus. Para aqueles que gastam tempo orando e buscando a palavra do Senhor. Chegou esse tempo, meu irmão. Chegou esse tempo da nossa cidade, das cidades vizinhas, do nosso estado, do nosso país ser tocado pelo poder do Evangelho de Deus.